favor, hora da troca, né? Nossa troca semanal é agora, então manda aqui pra gente. Vou lançando pra Fernanda, tá bom? E aí, aqui, ó, Fernanda já vai entrar. Oi? Daqui a pouco ela aparece aqui, lindíssima, quer ver? Põe meu óculos, não põe meu óculos? Ai, não sei. Oiê! Boa noite, Fernanda Tudo Bock! Que bem? Boa alegria ver noite! você! Que saudade! Tudo bom? Tudo ótimo. E você, Tati? Eu tô melhor agora na sua companhia, e na companhia dessa galera que tem um monte de gente acompanhando a gente. Que bacana, que gostoso. A gente nem começou ainda, Que hein? bom, Que hein? bom. Tá me ouvindo Exato. direito? Aproveitando, o que que é? Tá me Não ouvindo vi. direito? Isso, ia te perguntar. Eu tô te ouvindo, tô te vendo bem. Você também? A Também. recíproca é verdadeira? Sim, sim. É porque tá rolando uma Ótimo. obra aqui hoje. Eu tava num lugar e saí correndo que tá uma barulheira. Então, Você está em São Paulo, né? é, exato. Ah, São Paulo. Olha, mas o que eu falo de gente que fala isso para mim, ai, desculpa, é que eu tô tendo uma obra aqui do lado. Meu Deus, São Paulo tá em obra, tá reformando, a É, cidade inteira. tá voltando. Eu vou aproveitar que a Fê perguntou aqui, eu tava falando para ela que tem muita gente acompanhando. Gente, os aviõezinhos, vai mandando aí para quem você quer convidar, para quem você quer chamar, porque vai começar muitos corações. Fê, hoje eu nem precisei pedir coração. Olha que lindo, Ah, super colorido. Mandem mesmo e mandem comentários. Quero ver se vocês estão gostando da nossa conversa, se vocês estão acompanhando a gente, tá bom? Marielle Gás também entrou agora. Boa noite. Vamos lá. Fernanda Bock, Di. eu quero que você fale pra gente, tá? Conte pra gente aqui, pra gente já dar o start no nosso bate-papo sobre quem é Fernanda Bock, né? Então, o que que você tem realizado, o que que você já realizou? Eu sei que você tem bastante coisa para contar pra gente. Traga essas novidades, fale um pouquinho sobre você, por favor. Claro. Muito obrigada pelo convite em primeiro lugar, Tati. Fiquei super honrada, lisonjeada de receber, porque só tem gente brilhante aí. E aí eu fiquei me achando quando eu recebi o convite. Tá. Bom, daqui a pouco os meus gatos, essa hora, eles causam um pouco. Então, se vocês virem um movimento, é por isso. Ah, Bom, eu vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional, tá? Quem é Fernanda Bock nesse sentido, você quer saber, não é isso? isso. Como é que você entrou na área da educação? O que que você já fez? Conta pra Tá, gente. joia. Bom, em primeiro lugar, eu me formei em fonoaudiologia, tá? Então, eu sou fonoaudióloga. Hum, Sempre me encantou muito a área da linguagem, tá? E quando eu me formei na faculdade, eu queria trabalhar com bebês ou crianças dentro dessa parte, tá? Bom, me formei na faculdade, precisava fazer uma pós-graduação. Todo mundo que se forma na faculdade não quer trabalhar, né? Ou acha que não está pronto para trabalhar, vai fazer uma pós. Ah, vou fazer uma pós. sim, sim. Aí meu pai querido, muito fofo, chegou para mim e falou assim: filha, tudo bem, você quer fazer uma pós, mas você vai fazer com que dinheiro? Aí eu fiz aquela cara de caneca e falei: bom, então eu tenho que trabalhar, né? A única coisa que eu sabia fazer, digamos assim, era falar inglês, né? Porque eu fiz intercâmbio, eu morei numa cidade de 380 habitantes em Nebraska, quando eu tinha 16 anos. Então, assim, eu sempre gostei muito de falar inglês e tudo mais, e comecei a procurar mandar meu currículo para algumas escolas de inglês e fui contratada em uma escola de inglês muito bacana, tá? Lá eu me destaquei porque eu estava recém-formada da faculdade e eu perguntei para o meu ex-chefe: por que a gente ensina inglês a partir dos 3 anos só e não antes dos 3 anos? Se o processo de aquisição de linguagem começa na 21ª semana de gestação, porque é quando o órgão auditivo, né, quando a audição se forma, o feto já consegue escutar barulhos, né? Por que a gente começa com 3 anos, como muitas escolas falam, né? E aí, assim, Uhum. eu chego à conclusão que as escolas fazem a venda dos 3 anos, porque com 3 anos a criança já fala, né? Já fala bem. E aí eu questionei isso pro meu ex-chefe, e aí ele foi muito legal, ele me deu muita abertura, e eu criei um projeto lá, que era um projeto Babies, para inserir aula para crianças a partir de um ano e meio, e foi muito bacana, tá? Dentro desse contexto, Tati,
Eu sou uma pessoa muito questionadora, assim, eu não consigo ficar na zona de conforto. Não sei se isso é bom ou ruim, porque cansa também, né? A gente ficar indo, 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 mas, enfim. Eu tinha dentro de mim ainda a fono muito, muito presente. E aí eu resolvi na minha cabeça que eu queria ser uma fono bilíngue. Falei, vou ser uma fono bilíngue. Mas, para eu entender o que é a fono bilíngue, eu preciso entrar no mundo bilinguismo, né? E aí comecei a mandar um monte de currículo para algumas escolas. Fui contratada em uma escola em São Paulo para trabalhar como professora mesmo de crianças do D1 e D2, que são crianças de 1 ano e meio, 2 anos. E trabalhei durante 2 anos nessa escola. Muito bem. Estive muito em contato com o bilinguismo e tive muitos questionamentos em relação ao que é o bilinguismo, o que não é o bilinguismo e tudo mais. E foi aí que eu resolvi fazer a pós em educação bilíngue, onde a gente se conheceu, né? Por acaso. Por acaso. Foi uma pós longa, árdua, sábados e tal, mas foi muito interessante, né? Olha como valeu a pena. Olha aqui, viu? Viu? Olha aqui como valeu a pena. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer atendimento domiciliar como fonoaudióloga, né? Porque eu não queria abandonar essa parte. E aí, o que eu percebi? A maioria das crianças que vinham para mim, o meu foco era criança. A maioria das crianças que vinham para mim, a queixa da mãe ou do pai era assim: meu filho tem atraso de linguagem, ele não tá falando. Então, ele tem 2 anos e não fala uma palavra. E aí eu comecei a colocar, né, a trabalhar como fono para estimular a linguagem e tudo mais. E eu me deparei e falei, gente, por que não fazer isso em inglês, né? E aí eu comecei a montar, comecei a ir atrás de técnicas, de teorias e tudo mais. E comecei a oferecer para essas mães aulas particulares, assim, como se os filhos dela fossem minhas cobaias, né? E acabou dando certo. Então, eu comecei a dar aula particular, assim, atendimento de fono quase não tive mais. Comecei a dar aula particular de inglês. Em 2000, acho que faz mais ou menos 10 anos eu abri a For Little, porque eu tinha uma lista de espera muito grande de alunos, e aí não estava dando conta, então abri a escola, contratei professores, comecei a trabalhar na formação dos professores e tudo mais. Então hoje a nossa escola está aberta há 10 anos, mais ou menos. E a gente tem, assim, uma gama de aulas particulares para crianças de 1 ano e meio até 16 anos, tem os nossos alunos. E a gente também faz algumas parcerias com escolas de São Paulo, escolas de educação infantil. Em vez delas contratarem um professor de inglês, elas contratam o serviço For Little. Então, como se fosse uma terceirização, tá? Então, foi assim que surgiu a Fernanda Fono, que virou professora de inglês, mas que não abandonou a fono, porque a essência de tudo que eu faço vem da aquisição da linguagem. Falo bastante. Gente, e quantas inquietações, né? Muitas. Quantos, né, questionamentos, inquietações e que bacana. Você falou assim, às vezes cansa um pouco. Eu até imagino, mas, gente, são por essas inquietações que a gente vai mais, né, vai além do que a gente tem, do que a gente corre atrás do que a gente quer, né? E eu acho que é isso que move a gente também, né? Exatamente. Que bacana. Então, gente, eu já tinha falado isso para vocês, né? Ela é fono e ela, professora de inglês e tal, e também proprietária da For Little English. Então, a For Little veio daí. Sim. Essa coisa de querer trabalhar com os pequenos, querer entender um pouco mais da aquisição de linguagem. E como é que está sendo, Fê? O que a For Little tá... Como é que ela cresceu? Como é que foi isso? Conta pra gente. Olha, eu sempre tive uma preocupação muito grande, Tati, em acompanhar os alunos, não simplesmente ter número de alunos, né? Então, eu quis sempre conhecer cada aluno da escola. Não te digo que isso é possível 100%, porque às vezes pela correria não é, tá? Mas assim, a For Little, a gente tem um centro, um escritório em São Paulo, onde os professores fazem os treinamentos e prestam um serviço para mim. Então, eles vão dar as aulas particulares, eles vão fazer tudo isso, né? A aula particular, ou a aula em escola e tudo mais. Então, a gente também promove cursos de férias, enfim, tem
uma gama de possibilidades. A gente tem muitos babies, né? Então a gente tem muitos alunos que entram. Todo mundo fala assim, nossa, mas uma criança de 1 ano e meio não fala nem português ainda, o que vai falar inglês? Vai para For Little, já estimula nas duas línguas, né? Porque quanto mais estímulo linguístico, melhor, né? Sim. E aí eles entram na For Little, até é legal, porque a gente acaba preparando um pouco para coisa de escola. Então, os pequenos, eles têm aquela ânsia de ir no material, de ir nas coisas. Então, a gente já começa a ter um jeitão, uma carona de aula, uma rotina. E aí, muitas mães falam que na adaptação, as crianças que fazem aula particular primeiro acabam se destacando, porque elas sabem que vai chegar a vez delas, elas sabem que tem a rotina, elas sabem que tem um começo, meio e fim, não tem aquela quebra tão grande da separação. Então, assim, a gente tem hoje eu sou muito realizada, porque existe a For Little, porque eu consigo transmitir um inglês que é muito significativo para as crianças, né? E eles gostam, é uma aula gostosa, a gente brinca em inglês, a gente senta e brinca em inglês, né? Então eu sempre falo que a gente dá de presente a aula de inglês para eles gostam muito. Ai, que delícia. Muito legal. Que gostoso. E, gente, eu posso falar, porque quando eu conheci Fernanda Bock, a For Little era um embrião, viu, gente? Não existia... Ela tinha já todos esses pensamentos, essas ideias, essas coisas, mas não existia praticamente nada disso. Eu acho que realmente quando a gente se conheceu não tinha nada. E aí no decorrer do nosso curso já foi começando a surgir alguma coisa. E aí depois, olha só o que virou. É a realização de um sonho mesmo. Muito gostoso isso, exatamente, né? É muito Parabéns. bom. Obrigada. Olha, muitos recadinhos para você, Fernanda. Não tô nem vendo. Tô aqui focada Pera, em você. calma que eu vou achar aqui, ó. Vou ler para você para a gente continuar aqui no nosso bate-papo. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Querem deixar um recado aqui para Fernanda? Aproveita agora. Nossa, eu fui lá para cima. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu não quero deixar ninguém para trás. Se eu conseguir falar tudo, vai ser bacana. Vamos ver aqui. Muita gente entrando, né? Que eu já te falei. Pessoal dando boa noite. Ai, quem falou aqui? Diva. Esse aqui eu acho que é suspeito. É um tal de Cassiatori, é isso? É o maridão. É o marido. Falei que era suspeito. Maria Fernanda mandando um beijo pra gente também. Tá lá do Canadá. Beijo, Maria Fernanda, tá no Canadá. Que mais aqui? Muitos beijinhos. Ana P. Rude colocou, que história inspiradora. E é mesmo, gente, é o que eu falei pra vocês. Eu acompanhei esse comecinho aí, olha, e ela conseguiu o que ela queria. Quer dizer, não sei se ela já chegou onde exatamente ela queria, mas os planos dela. Tá. Inglês que cresce com você, a For Little. O meu pai sempre fala que a gente precisa sonhar. Sonhar. Eu lembro quando a gente fazia a listinha de Natal, de Papai Noel. E a minha lista sempre era enorme, né? Daí eu falava, mas será que o Papai Noel vai trazer tudo isso pra mim? Aí meu pai dizia assim, sonhar, a gente pode sonhar tudo. A gente pode escolher sempre o que a gente quer. Se a gente vai ganhar ou não, são outros 500. Então, assim, a For Little vai crescer? A For Little vai querer mais? Sim, claro, a gente nunca vai parar de sonhar. Porque quando a gente para de sonhar, a gente para de viver, né? Então, eu tenho essa opinião. A gente teve que, esse ano, todo mundo, nós, quem tá aqui assistindo, que é professor e tal, a gente teve que se transformar, né? Teve que virar de ponta cabeça, encontrar recurso não sei de onde. E aí, a gente também, de repente, encontra um novo canal. Então, assim, vamos cada vez mais sonhar mais para a gente conseguir ter uma educação de qualidade, onde a gente passa valores para os nossos alunos, não é só uma aula de inglês, mas a gente está dentro da casa deles, a gente trabalha a cidadania, a gente, enfim, tem projetos maravilhosos, né? Então, a sensação que eu tenho, principalmente na minha missão com os meus pequenos, com as minhas crianças, é essa, de ser uma sementinha e transformar alguma coisinha na vida deles em algum momento, né? Lindo, trabalho lindo. Eu queria... aproveitando então que você estava falando dos pequenininhos, 1 ano e meio, e que eu acredito que tenha bastante pais que ficam nessa dúvida, né? Se existe uma idade certa para as crianças aprenderem uma língua adicional, se é melhor esperar. O que você geralmente conversa com esses pais, Fernanda? Como é que funciona isso? Vamos lá. É um assunto muito polêmico,
Porque tem muita gente que fala, ah, não, vai colocar uma língua adicional numa criança, vai confundir, né? As pessoas mais leigas costumam dizer que vai confundir. Uma coisa, o que eu quero deixar claro, essa é a minha opinião, tá? Tá. Eu não tô aqui para falar regra, para dizer o que é certo e o que é errado. Eu tenho uma visão. As crianças que têm um desenvolvimento normal, ou seja, elas não têm nenhuma questão cognitiva e nem neurológica, eu acredito que é benéfico, sim, entrar com uma língua adicional no começo da vida, tá? O quanto antes. Por quê? Como eu disse para você anteriormente, na 21ª semana de gestação, os ossículos da nossa audição já estão formados. Então, dentro da barriga da mãe, o feto, ele já vai escutar os barulhos de corrente sanguínea, de movimentos peristálticos, digestão e a voz da mãe. E é comprovado, quando um nenenzinho nasce, ele sabe diferenciar, fizeram testes, ele sabe diferenciar o que é som e o que é fala. O que é o som da mãe, né, da voz da mãe, e o que é fala. Então, músicas que eles estão acostumados a ouvir durante a gestação e tudo mais, isso acontece deles conseguirem diferenciar, né? Então, assim, eu acredito, né, segundo algumas teorias, sobretudo a teoria do Chomsky, que é inatista e tudo mais, eu não sei se você lembra, e eu também não quero aqui ficar falando muito de teoria, mas de uma maneira muito simplificada, assim, a gente nasce, nossa cabeça nasce com um dispositivo, como se fosse um leque aberto, onde nós conseguimos entender e falar, principalmente, produzir, todo e qualquer som, tá? Conforme o nosso tempo de exposição vai fechando, assim, a gente vai ficando exposto a tal idioma, e esse leque, ele vai fechando, porque a gente não usa, né? Então, ele vai fechando. A criança, ela tem esse leque aberto. Quando esse leque vai fechando, não quer dizer que ela não vai aprender uma língua. Mas vai ficar para ela, o sotaque, a fala vai ficar mais complicada. Eu sempre, quando eu vou treinar os professores da For Little, Tati, se eu estiver me perdendo, se eu estiver falando demais, me corta, porque você sabe que aqui vai, né? Não, vai falando pra gente. Vamos lá. Temos uma aula aqui, vamos lá. O que acontece? Eu gosto muito de dar esse exemplo, porque assim, a minha avó era alemã, tá? E a minha avó veio pro Brasil sem saber falar absolutamente nada. E aí, um dia, ela me ensinou a contar em alemão. Me ensina a contar em alemão. E ela me ensinou. E aí, eu ia lá e pronunciava certinho o que ela estava falando. Na minha cabeça, eu falava certinho. Principalmente o número 10, que é Zen. Aí eu falei, Zen. Daí ela falava assim, Fernanda, é Zen. Aí eu falava, Zen. Aí ela, não, é Zen. Aí eu falava, eu tô falando igual a você. O que acontece, Tati? Esse nosso leque, ele fecha a tal ponto que a gente nem escuta mais as minuciosidades do idioma, tá? Eu tinha uma amiga colombiana e uma vez a gente estava lendo um texto, estava escrito forma e forma, um circunflexo. E aí ela só falava forma, daí ela perguntou pra gente, ela falou, gente, por que um tá com acento e outro não? Aí a gente falou, porque um é forma e um é forma. Dela, quê? Aí a gente falou, um é forma, outro é forma. Ela falou, não, vocês estão falando a mesma coisa. Então, assim, esse leque, ele fecha. Então, assim, a gente não consegue produzir e nem ouvir conforme a gente vai crescendo, né? E isso faz parte do processo de aquisição de linguagem. Então, assim, quanto antes formos expostos a esse leque aberto, mais simples será lá na frente para a criança ou para o adulto desenvolver uma linguagem coesa, ter um sotaque mais claro, mais limpo, tá? Isso não quer dizer que ele não vá, por exemplo, ter dificuldade em gramática e tudo mais, porque já muda, né? Já entra a forma, tá? Eu digo as crianças que são neurologicamente, cognitivamente, não tem nada, tá? Quanto antes começa, fica o que eu falei, é esse leque aberto. Então, ele tem contato com outras... É mais fácil, então, né? Não quer dizer que se de repente começar mais lá na frente, adolescente ou não vai conseguir. Mas aí já vai ser... O trabalho vai ser mais
árduo, Isso. né, para conseguir uma. Ao passo que quando você começa mais cedo, as coisas vão mais naturalmente e melhor aprendidas. É isso? Exatamente. Sem contar que o adulto, ele tem mais medo de se arriscar, né? Ele tem um Sim, filtro. sim, Então, o adulto se preocupa mais com a forma do que com a comunicação. sim. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho aluno que eu chego para ele, sei lá, tô numa aula, daí eu falo assim, eu tinha uma aluna que falava assim, ela falava o rosa, daí eu falava the pink, aí ela falava pink, aí ela, teacher, I don't me remember. Tá. Não é lindo É isso? lindo, é uma construção maravilhosa. Maravilhosa. Que Uhum. o adulto não falaria, ele nem arriscaria, entendeu? Sim. Lógico, adultos e adultos, né? Mas a Uhum, maioria não se uhum. arrisca. Agora, Sim. o que que acontece? Já ouviu falar, Tati, você, não sei se você está dando aula de inglês ultimamente, mas deve ter um monte de professor aí que diz assim, ai, eu entendo muito mais do que eu falo. Nossa, eu entendo Tá. tudo, eu assisto TV, eu entendo tudo. Mas na hora de falar, Ou então, nossa, eu leio livros em inglês, mas não consigo escrever um e-mail, né? tá. Por que que isso acontece? A compreensão, ela é maior sempre do que a produção, porque eu tô falando com você. Você tá sendo um Uhum. sujeito passivo, você tá ouvindo o que eu tô te falando. Agora, Tá. isso é um mecanismo envolvido. Se eu chego para você e faço uma pergunta daquilo que eu acabei de falar, faço uma chamada oral daquilo que eu acabei de falar, você vai falar, Uhum. opa, peraí, vou ter que produzir. Para você produzir, você vai ter que acessar todo o seu conhecimento, você vai ter que saber, principalmente num outro idioma, numa língua adicional, onde que vai ponto e modo de articulação, como que mexe a boca, como que faz o pulmão. Então, você é ativo, o sujeito ativo no processo, né? Tá. E isso é mais Uhum. complicado, são outros mecanismos. Além de todo o mecanismo da compreensão, tem o mecanismo da produção. É por isso que a gente já trabalha Uhum. com os bebezinhos. A gente quer que a compreensão dele seja gigantesca, porque quando ele tiver prontidão para falar, ele já vai ter todos os recursos. Ó o pulo do gato aí. Gente, eu tô tendo uma aula aqui com Miss Fernanda Bock. Fê, Oi. deixa eu só, eu tô amando. Gente, vocês têm comentário, tem dúvida, concorda com a Fernanda, discorda, coloca aqui pra gente. Deixa eu só voltar um pouquinho lá. Quando a gente estava falando dos pais, dos pequenininhos, o medo de confundir e tal. Será que não é porque os pais têm, os pais não, né? As pessoas em geral têm essa dúvida sobre o que que é língua, o que que é linguagem, não sabe diferenciar, isso é intrínseco, como é que é? Fala pra gente um pouquinho, assim, rapidamente, pra gente entender o que seria língua e o que seria linguagem. Ótimo. Eu acho muito legal você falar isso, principalmente porque agora a gente Uhum, está aqui, né? Na internet. Então, assim, sim. o que que é uma língua? Língua é um sistema de signos e sons Tá? de um país. Então, por exemplo, o português é uma língua, o francês é uma língua. Então, você sabe que aquilo é fixado, tá? Uhum. Outra língua, Libras. Libras quer dizer língua brasileira de sinais. Se você for Isso. para os Estados Unidos, os gestos que os surdos, né, que os deficientes auditivos usam, Uhum. não são as Sim. libras, é uma outra língua de sinais. É diferente, porque é uma língua, tá? Tá. Todo mundo acha que é igual. O A, B, C, A, Fique B, claro. C, D, isso aqui é Uhum. universal, é um sistema, tá? Mas a língua Tá. de sinais é uma língua, por isso que chama língua. O que que é linguagem? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu preparei uns flashcards. Ai, gente, ela veio toda preparada para a live. Adoro. Ó, Vamos lá. dá para enxergar direito? Dá para enxergar. Eu consigo. Se alguém não estiver vendo, gente, escreve aqui para gente. O que que é isso Vamos lá. daqui? O que que significa isso? São as placas, sinalização, Sinalização. trânsito. Isso daqui é uma Uhum. língua? Existe uma língua em que as pessoas falam assim ou escrevem assim? Não. Não. Isso aqui é linguagem, é um tipo de linguagem. Então, é um símbolo que você vai Tá? ver e você vai entender o que que quer dizer. Então, Vai interpretar. exatamente. Placa de Tá. linguagem, placa de trânsito é um exemplo do que é linguagem. Isso aqui.
Fê, tu vai fazer pergunta muito difícil para mim? Eu não estudei hoje, Não, hein? não vou. O que é isso aqui, Tati? Eu estou vendo criancinhas dançando balé. Então, Com roupinhas de balé. a dança é uma forma de expressão, não é? Sim, É língua ou linguagem? é É linguagem. linguagem, certo? Tá. Ó lá, tô te pegando. Gente, ela não combinou nada disso comigo. Eu tô aqui suando, pensando o que que ela vai mostrar ali. Outra linguagem que hoje em dia todo mundo usa e eu, assim, às vezes eu tenho bastante dificuldade de interpretar, é isso aqui, ó. Ah, os emojis. Os emojis. Às vezes a gente usa um achando que é uma coisa e é outra coisa. Exatamente. Isso aqui é linguagem, tá? Tá. Mais um exemplo de linguagem. Uma pintura, uma foto. Tá, uma foto. É um exemplo de linguagem. Eu quis mostrar Tá. tudo isso para a gente entender que a linguagem, ela engloba. Eu tô aqui falando com você, não sei se você reparou que eu não paro de mexer a mão. Sim. Linguagem é como você se expressa dentro de uma língua. Então, eu posso falar francês falando com a mão, eu posso falar japonês falando com a mão. Isso é uma língua. A linguagem, ela geralmente apoia uma língua. Então, assim, aquela queixa ou a pergunta dos pais, ai, meu filho vai confundir? Não é que ele vai confundir. No começo, no cérebro, a área da linguagem é uma só, tá? Depois ela vai se separar. Quando ela vai se separar, mais ou menos aos 3 anos de idade, a criança vai começar a questionar. Então eu vou lá e falo assim, the red ball. Aí eles falam, não é red ball, teacher, é a bola vermelha. E lá, quando eles tinham 2 anos, eles falavam red ball naturalmente. Mas eles começam a questionar, porque para eles a língua separa no cérebro, tá? Então, o que os pais falam com confundir é aquela coisa de code mixing, code switching. Então, as duas línguas, ou mais de duas línguas, estão tão presentes ali no cotidiano da criança que ela começa a inserir palavras que ela não lembra por algum motivo. Então, assim, eu lembro que quando eu voltei do intercâmbio, às vezes eu esquecia palavras, então eu falava inglês. Aí todo mundo falava, nossa, você é muito metida. Isso não quer dizer isso não quer dizer que eu tô confundindo, mas que eu me expresso melhor em determinadas palavras. Na hora vai o que tá mais fácil ali. E como você tem repertório, o que vier primeiro sai. Exatamente. E o repertório, o que é muito legal, que também tem muitos estudos de crianças bilíngues ou que estudam mesmo, que faz todo sentido a segunda língua, a língua adicional, né? Que não só é importante a língua, essas palavras que a gente está falando de trocas, mas que assim, uma cadeira, para mim, é uma cadeira e uma chair. Para uma criança que é exposta a, sei lá, alemão, francês, espanhol, português e inglês, a cadeira para eles são 5 palavras diferentes. E isso no cérebro é um processo de imaginação, porque a gente pensa com a linguagem, né? Linguagem e pensamento estão ali. Sim. Então, isso é muito, assim, a capacidade de criação, de criatividade de uma criança exposta a mais de uma língua nas fases iniciais, não só é importante para a linguagem, para a língua, né, para ambos, como também para desenvolvimento cognitivo mesmo, tá? Isso é comprovado. Tá? Eu vou até colocar meu óculos agora, gente, porque eu tô amando isso aqui. Eu tô tendo uma aula. Vocês estão anotando tudo que ela tá falando? Ela tá dando dados, ela tá dando aqui, falando sobre coisas do cérebro, dos ossinhos, do não sei da onde, da articulação. Maravilhosa, maravilhosa, gente. Eu quero ver aqui se tem perguntas para você. É Bruno o nome dele, né? O Bruno tá falando que 1 hora vai ser pouco. Queremos uma live continuação. Quem concorda já vai deixando aqui, porque eu já vi mais gente falando isso. Vitor Baratella tá falando que tá amando. Sica Torriani tá falando também acha que 1 hora vai ser pouco. Quem mais? Teacher Pedro Branda. Tem um Learn for Fun. Minha aluna com 2 anos já questionava as línguas. Não é Apple, é maçã. Que é o que você estava falando, né? Quando começa esse questionamento. Exatamente. Teacher Pedro Brandão tá falando aqui, vai precisar de mais lives mesmo. Um curso, que tal? Olá. Olha aí, Fernanda Bock. Quem sabe, né, Tati? Eu vou deixar isso aqui em suspense.
em suspenso e em suspense para os nossos seguidores aqui. Vimos que uma live, então, é pouco. Tem muito assunto. Tem. Quem sabe virar um curso em breve, hein? Ai, gente! A Ana tá falando assim pra gente. A minha filha Valentina... Peraí que a Ana correu. A minha filha Valentina reclama da minha pronúncia. Quantos anos tem a Valentina, Acho que Ana? ela Conta tem pra 5, gente. não é? Alguma coisa assim. 5 anos, meu Deus. Ah, ela continua. Ela pronuncia muito bem a língua, por isso entende suas histórias do Insta. Ah, Ai, que ela pediu para eu gostoso. gravar uma história para ela, uma querida. Um beijo para você, Valentina. Um beijo, um beijo. E obrigada pela participação. Exato. Juliana Carossi, essa aqui eu conheço. O que Juliana Carossi está falando aqui? Como as famílias deveriam lidar com esse processo? Ah, é uma pergunta, Fê. Ah, tá. Como as famílias deveriam lidar com esse processo onde as crianças misturam as línguas? Eles costumam ficar preocupados. Mas acho que você estava falando sobre isso agora, né? Você estava explicando. Exatamente. Talvez eu tenha demorado para ler a pergunta da Ju. Na verdade, assim, a sensação que eu tenho, quando a gente está no mundo bilíngue, a gente tem um pouco de medo de deixar claro para a criança, olha, em inglês é assim e em português é assado. Não tem problema a gente fazer isso. Então, por exemplo, esses meus alunos que falam assim, não é pink, é rosa. Aí eu falo assim, it's pink. Eles, não, é rosa. Como eles estão questionando, eu viro e falo, muito bem, em português é rosa, em inglês, this is pink. Não tem problema a gente fazer isso, tá? Se as crianças em casa, elas estão falando e elas estão misturando inglês com português, gente, isso é maravilhoso. Fiquem tranquilos, não tem problema. Ela sabe, às Isso vezes... é um excelente sinal, né? Exato. E ela ainda tá tentando entender qual é a língua que ela tem que usar com cada pessoa, né? Ai, isso é maravilhoso, gente. Isso é indício de que ela tá inserida no processo de aquisição das 2 ou 3 línguas ali. Então, eu não, é a mesma coisa que eu falo para os pacientes. Meu filho começou a gaguejar, não sei o quê. Quanto mais você aponta que ele está gaguejando, mais ansiedade você vai criar nele e mais hesitações ele vai ter. Daí sim ele pode virar um gago. Então, eu costumo dizer que assim, não fala. Se a criança realmente não lembra ou confunde ou cisma com você, não é pink, é rosa, aí você explica, sim, muito bem, é rosa, mas rosa é pink. Em português. Ou, desculpa, em inglês. Inglês. Ah, olha que dica, gente. É por isso que a gente chama bilíngue, né? A gente tem medo de falar bilíngue. A gente tem medo. E quando a gente fala... Ai, que susto, achei que já era o final da live. Quando eu falo sobre bilíngue, eu também tento deixar isso bem claro, gente. 2 línguas, uma não exclui a outra. Isso não existe. Ninguém nunca falou isso. Exato. Né? Então, não tem problema nenhum você dizer que tá ok. Até para a criança não achar que ela tá errando também, né? Se você fica... Ela fala uma coisa, você fala outra. A comunicação ali não existe, Exato, né? E aí ela vai acabar... um teste, né? vai ficar naquele embate e ela vai acabar se desmotivando, né? Exatamente. Então, você até explicando que ela tá certa, olha que bom. Você até mostra, levanta a autoestima. Ela tá conseguindo fazer tanto de um lado quanto do outro. Que parabéns, que bacana, né? Tem muita gente que me questiona, não sei se vai dar tempo de falar, mas é que eu lembrei disso agora. Acho que as pessoas estão gostando do nosso bate-papo. Bom, meu filho já está escrevendo em português, então é melhor não ensinar, não alfabetizar em inglês, essa fala aparece. É melhor não alfabetizar em inglês, porque senão ele confunde. Muito bem, vamos lá. O processo de alfabetização acontece uma vez na vida. Vamos tirando o árabe, o chinês, sim, que é outra a gente pegar código. português e inglês. Exato, é grafema. O processo de alfabetização, se a criança ela estuda numa escola brasileira ou se ela estuda numa escola bilíngue, mas na escola bilíngue não fazem alfabetização simultânea, é uma vez que ocorre. Eu sempre falo, uma vez que você aprendeu a ler, você nunca mais deixa de... Você olha o negócio escrito, você tenta ler. Por mais que você vá para a Rússia, você vai tentar ler, né? Não adianta. Quando a gente ensina a escrita em inglês, a gente ensina os sons das letras na For Little. Então, a gente ensina phonics, tá?
Então, que o A é long A, short A, enfim. Então, a gente coloca... Também a fonoaudiologia é muito usada nessa hora, porque a gente faz as crianças reconhecerem os sons das letras em português e também em inglês e tudo mais. E o que acontece? Muitas vezes, eles escrevem assim, Apple. Eles escrevem... eu gosto de escrita espontânea. Então, eu falo, tenta escrever Apple. Aí eles escrevem né? E com acento, P-O-L. Apple. Porque é o jeito que eles escutam. O que eu falo para eles? Maravilhoso! Você escreveu, você pensou do jeito certo. O jeito que você pensou tá certinho. Só que em inglês, as letras têm sons diferentes do que português. Então, assim, é isso. A gente tem que... Também é uma questão de disciplina positiva, né? O que você pensou foi maravilhoso, tá certinho. Só que existe uma outra forma de validar aquele processo, né? Validar aquele processo, aquela construção que ele fez e mostrar, né? Não é sair falando que tá errado, não é assim. Exato. Né? Agora, Exatamente. uma criança de, sei lá, um adolescente de 15 anos escrever assim já não é aceitável. Daí a gente vai tentar entender, né? Aí é uma outra etapa, Exato, né? Exatamente. Então eu acho que é isso. A gente tem que valorizar também o erro, né? Esse erro, que não é um erro, mas validar esse erro como uma etapa importante de avanço no processo. É isso, é igual... eu falo muito de aquisição de primeira língua. Você tem um filho. Você lembra, provavelmente, que o seu filho, para todas as mulheres, ele falava mamãe. Ou outro exemplo, todos os bichos eram au-au. Porque nessa etapa do processo de aquisição de primeira língua, as crianças tendem a generalizar. Então, toda mulher é mamãe, todo bicho é au-au. Em inglês, isso pode acontecer também. E tudo bem. A gente só vai estimulá-los para mostrar que, assim, nem todo animal é dog, nem toda cor é yellow, tá? Porque a gente, né, enfim, a gente tem que entender do processo de primeira língua para aplicar processo, aquisição de segunda língua, terceira, enfim, língua adicional. Ai, maravilhoso. Brilhante, gente. Brilhante, brilhante, brilhante. Cada informação aqui. Eu tô falando que essas lives, meu Deus do céu. Ó, a Ana Lucato perguntou assim: será que 3 anos é muito tarde para iniciar as aulas em inglês? Obrigada desde já. Não, né? Não. Tarde não. O que a gente está falando aqui é que quanto mais cedo, melhor. Mas 3 anos, imagina, Ana. De jeito nenhum. Por cima, 3 anos é onde a gente costuma dizer que é o boom da linguagem. Então, aos 3 anos, as crianças elas estão naquele mundo da imaginação, do faz de conta. Então, a princesa, o príncipe, eles querem vestir fantasias. Então, é um momento maravilhoso para começar inglês, né? Não é que é tarde. O que a gente chama de tarde é, sei lá, começar inglês depois de adulto. Daí é tarde, mas nunca é tarde. Não é impossível. Exatamente. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Então, Ana, espero que a gente tenha respondido sua pergunta. A Soraya Carrião, beijo, Soraya. Coloca aqui que awareness é importante, claro. Teacher Pedro, como professores de língua adicional, muitas vezes fomos proibidos de usar a L1. Por isso que é muito importante a sua fala, que você trouxe pra gente. Eliane Fonseca, beijo, Eli. Ignorar é não validar a língua 1 da criança, né? Quando a gente ignora, a gente não reconhece. Exatamente, né? A gente não reconhece. A língua materna. A gente não reconhece. E assim, uma coisa, eu sempre gosto de dizer que a gente tem que, quando a gente trata de aquisição de linguagem, a aquisição é um processo. Então, a gente tem que fazer com que esse processo seja mais próximo do português, que foi aqui, né, nesse nosso caso, o português. Você nunca sentou com o seu filho, Tati, falou assim, filho, vem aqui que hoje a mamãe vai te ensinar cores. Você fez isso quando ele era criança? Não. Você sentou e brincou. E no contexto ali, foi trazer pega a bola azul, traz aqui o chocolate azul, enfim, né? Quando a gente... quando nós somos obrigados a só falar inglês, acaba ficando artificial. Eu lembro quando eu trabalhava na escola bilíngue, tinha, assim, uma criança subindo a cadeira, quase caindo. E eu falava, stop, don't do that. A criança não sabe ainda. Então, saía o português. Existe uma coisa que é o afeto, né? A afetividade. Então, às vezes, sai o português e, sob o meu ponto de vista, tudo bem. A gente não fica falando para o aluno in English, porque a gente não fica falando isso na primeira língua.
A gente traz uma técnica, a gente traz técnicas e recursos para aquele aluno falar inglês, sem ficar cutucando. Imagina eu tô falando aqui com você, Tati, aí você chega para mim e fala assim, Fê, fala de fono, fala de fono, fala de fono. Eu vou ficar louca. Agora, se você faz uma pergunta, me dá 2 opções, eu vou entender que é para mudar o assunto. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer no ensino. Sob meu ponto de vista. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Gabi Físio colocou aqui, eu queria ter feito inglês desde criança. Muito mais fácil de aprender. Gabi, eu também não fiz desde criança, viu? Eu concordo. A gente faz né? bem bolado. O processo baseando na fono ajuda no melhor desenvolvimento nesse processo de aquisição da segunda linguagem de babies? Temos uma pergunta. Então, eu não li com entonação de pergunta, mas é uma pergunta. Eu acredito que ajuda, porque todo o meu método é baseado nisso, né? Mas assim, a fono, ela costuma tratar de patologias da linguagem, né? Tá. E no inglês a gente não vai tratar de patologias, né? A especialidade da fono é patologia da linguagem e também, por exemplo, uma criança que tem um atraso de linguagem. Primeira coisa que a gente vai perceber, tentar ver, é tentar fechar, é se ela tem alguma questão neurológica, motora, importante, enfim. Se ela não tiver nada, daí a gente vai estimular a linguagem. Daí é que entra mais ou menos o processo de língua adicional. Agora, eu não consigo dizer que isso é o mais certo ou o mais errado. Isso é a minha visão, tá? Que é um processo de assimilação, que é natural, que a gente traz a qualidade daquele momento, não a quantidade daquele momento, né? Não adianta ficar 8 horas numa escola falando inglês se não tem sentido para aquela criança, né? Se não tem afeto, se não tem... Então, tudo isso eu acho que vai de encontro. É por isso que as aulas da For Little, elas são personalizadas, elas são aulas, em sua maioria, particulares. Isso tem muito a ver com o vínculo que a gente aprendeu em fono, enfim, criar um set e tudo mais, tá? Tá, perfeito. A Emily pôs pra gente. Hoje trabalho com berçário baseando na memória auditiva. Esse estímulo no berçário é o correto? Junto com a memória auditiva, usamos o TPR, o Total Physical Response, para auxiliar no processo. Sim, é importante. Eu não sei muito como que ela trabalha a memória auditiva, se seria com música, ou se seria mais contextualizado. Ela só colocou que é memória auditiva, Emily. Se depois você puder passar aqui pra gente. O TPR, ele é uma das técnicas mais antigas, né? Que é Total Physical Response. Então, tudo que você puder fazer para o aluno ou para o seu interlocutor compreender o que você está dizendo, ótimo. Porque, assim, nós somos muito... os seres humanos, nós somos muito visuais. Então, eu falo muito para os meus alunos, the house. Isso aqui também em português é casa. Essa linguagem também é casa, né? Na minha cabeça é casa. Então, quando eu falo para eles assim no começo, olha, the 3 little pigs, they built a house. E aí, na hora que eles vão falar assim, é casa. Daí eu falo assim, e só faço assim. E eles vão lembrar, porque o físico, né? A resposta física, o gesto, é muito presente, né? Então, eles vão imediatamente lembrar que isso aqui é house. Tá? Então, eu acho super importante usar em berçário TPR. Músicas eu gosto, mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não virar o embromation, sabe? Para a criança não sair cantando e acabou. Eu gosto muito que as crianças saibam o que elas estão cantando. Tá? E para isso tem que ter uma repetição, né, Fê? Não adianta cantar uma musiquinha só hoje. Você vai ficar um tempo ali. Uma contextualização, um uso de materiais de apoio. Exatamente. Porque cantar por cantar... Eu gosto de trabalhar com música, mas tem que ter todo um contexto. Não é só apertar o play e deixar lá, né? Exatamente. A Ana Rude colocou também. Eu falo assim para Valen. Mas se você for para Disney, você vai falar pink ou rosa? Aí ela responde pink.
Assim ela entende que falamos conforme a necessidade. Exatamente. Eu tenho um Ele aluno, mandando beijos. eu tenho um Fala, aluno que estuda numa escola bilíngue italiana. Ele começou a fazer inglês Hum, comigo antes de ir para a escola, com 1 ano e meio. E aí, tá. depois ele foi para a escola italiana. Então, ele tem 3 línguas, né? Assim, logo ele tem 6 anos. Ele tem 3 línguas, português, inglês e italiano. E aí, o pessoal da escola italiana falou, nossa, ele fala, ele compreende, ele tem muito mais aptidão linguística do que os outros alunos que nunca fizeram nada, nunca foram expostos a outra linguagem. Outra língua, desculpa. E aí o que acontece? Hoje, quando eu tô dando aula para ele, muitas vezes eu faço uma pergunta e ele responde em italiano, aí ele olha para mim, aí ele... É engraçado, eu até vejo as sinapses assim no cérebro dele. Aí ele fala, opa, Fê é inglês. Aí ele imediatamente fala inglês, isso quando ele não mistura inglês com italiano para inventar uma palavra. Né? Então, isso assim é fascinante. E é legal colocar. É legal colocar que não, essa língua é italiano. E às vezes eu pergunto, como falar isso em italiano? Eu falo em inglês, né? Eu falo, how do you say blue in Italian? Aí ele fala, então é muito legal, né? Isso é impressionante. Brilhante, gente, brilhante. A Eliane Fonseca está dizendo, beijos, Tati, os temas das lives estão ótimos. Gente, eu tô amando. Se eu não tivesse aqui, eu estaria assistindo todas, anotando tudo, porque olha, que aprendizado. Sica Torriani, as aulas da For Little são perfeitas, didática excelente. Parabéns, Fernanda. Obrigada. E a Emily respondeu pra gente assim, músicas, storytelling, puppets. Perfeito. Tá no caminho certo, né? Tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Super. Fê, eu não vou conseguir fazer todas as perguntas que eu separei aqui para você. Realmente, uma hora foi muito pouco. Mas, o que foi, diretor? O diretor vai entrar em contato. Palhaça. E a gente... O diretor vai entrar em contato e a gente vai ter mais Fernanda Bock em breve. Não sabemos como ainda, tá? O diretor está confirmando aqui, viu, gente? Que maravilha. Fê, tinha gente lá que eu já nem lembro, me perdoe, por favor, eu não lembro o nome. Quem é que estava perguntando lá no começo? Como é que faz para entrar em contato com a For Little? Então, assim, como a gente já está começando a se encaminhar para o finalzinho, eu vou deixar esse espaço para você dar os contatos da For Little, tá? E aí fazer seu encerramento, suas considerações finais, para eu poder também dar tchau para o pessoal e agradecer, obviamente, o pessoal que esteve aqui com a gente participando ativamente. Acho que a galera ficou assim super empolgada com as informações que você trouxe, quem já te conhece, quem ainda não te conhece principalmente. Então, por favor, agora é a sua vez. Obrigada, Tati. Bom, para entrar em contato com a For Little, pode entrar no Instagram da For Little, que é For Little English. O E do For Little é 4 Little English. Não sei se alguém puder depois escrever aí embaixo, acho que pode ajudar. A gente vai mandar. Ou então, por e-mail, contato@forlittle.com.br ou pelo telefone também, tá? Tá tudo lá. Na hora que você entra no Instagram da For Little, aparece tudo lá direitinho. Uma coisa que eu gostaria de mencionar é assim, a gente lançou agora, essa semana, uma plataforma de aulas online mesmo, tá? Então, para alunos, enfim, que não são nossos alunos ainda. Então, a gente vai ter... Os professores estão gravando vídeos e tudo mais. Serão aulas ao vivo, não serão aulas gravadas, tá? Mas a gente vai estar, assim, com um preço bacana e tudo mais, porque a gente entende que tem muita gente que... A gente tem tido muita procura de mãe que tirou o filho da escola e que quer ocupar. Então, a gente está aí dentro desse universo. Tá com um produto novo. Exatamente. Ai, desde que começou a quarentena, eu me propus a postar uma atividade por dia para as pessoas fazerem com as crianças. Não imaginei que a quarentena fosse durar tanto tempo. Já admito que eu já tô quase sem ideia, mas vamos que vamos, eu tô fazendo. Eu tô amando. Gente, eu tô acompanhando as atividades que ela faz. Coisa linda. Fê, fala pra gente qual é o Insta da For Little. Então, é o arroba 4. O Pedro colocou aqui pra gente, não é com 2 Es, é um E só, no Little English. Isso. É um E só, tá? 4 Little
T-L-E, e daí N-G-L-I-S-H. Isso, uhum. English. Perfeito. Então, gente, sigam o Insta dela, vocês vão ver parte das coisas que ela faz ali do trabalho dela. E segue o nosso também, né, gente? Por favor, né? @YouAcademy oficial. A gente está trazendo essas lives aí semanais, maravilhosas, cada semana com um assunto assim de grande valia, de grande desenvolvimento para todos nós. Todos nós aprendemos muito cada semana. O que mais que eu queria falar? Ah, os cursos que eu falei para vocês. Então, dá uma olhada no link na bio aqui da You Academy. Vai lá no site www.youacademy.com.br. E, Fernanda Bock, muito obrigada. Obrigada a você. O seu projeto, então, a gente vai estar com um produto novo. Vocês viram o que ela estava falando? Vai lá. No Insta da For Little, dá para já achar alguma coisa sobre esse projeto, Fê? Dá sim. Tem informação lá? Sim, um pouquinho, porque a gente vai soltando aos poucos, doses homeopáticas. É coisa nova. Eu soube que ela está lançando aqui, ó, com a gente. Exatamente. Ai, que gostoso. Exatamente. Muito bom. Eu queria agradecer imensamente sua presença. Adorei te ver de novo. Espero que agora a gente continue se vendo por muito mais tempo, tá? As pessoas amaram, adoraram, pelo que eu tô vendo aqui de feedback. Foi muito legal e foi realmente pouco tempo. Então, vamos organizar isso aí para a gente poder voltar em breve, com você trazendo mais informações preciosas e ensinamentos para a gente. Tá bom? Perfeito, Tati. Obrigada por tudo, viu? Desculpa falar Obrigada tanto, a você. mas é bom, porque daí todo mundo entende. Olha, isso aqui é assunto para mais de 1000 lives. A gente ficaria aqui falando, mas é hora de ir. Gente, muito obrigada. Muito boa noite. Obrigada por mais esse carinho, esse momento que vocês separam para estar aqui com a gente, aprendendo um pouquinho, participando. Muito obrigada mesmo. Semana que vem tem mais, tá? Não vou nem deixar no ar, já vou dizer que semana que vem tem mais, então acompanha a gente para vocês não perderem nada. E uma boa noite a todo mundo. Fê, beijo. Querida. Obrigada, viu? Parabéns, muito obrigada. A gente se fala em breve, Parabéns tá bom? pelo seu trabalho também, que você tá brilhante aí, tô amando. Parabéns. Ai, meu Deus, será? Opa, Será? tá demais. Eu acho que sim, eu acho que sim. Obrigada a você. Até semana que vem, gente. A gente volta com mais. Uma boa noite. Tchau, Fiquem com Deus. obrigada. Bye, Fê. Tchau, tchau. Bye, bye. Beijo.